Pessoal, nono encontro, né? Essa é a parte real do que ela falou. O resto não se preocupem com isso. Nono encontro. A controvérsia. Agora, eu queria, sei que vocês sabem, né? Eu não vou estar contando novidade aqui. Vocês sabem que existe um propósito maior, né, de tudo isso, né? Que o desencadeamento dos temas, né, vem dentro de uma progressão de formação de um alicerce, né, de uma base. Por isso o nosso curso é o curso básico, né, de Espiritismo. E por detrás desse propósito, é claro que ele tem uma ideia também de equalizar, porque a gente encontra aqui uma heterogeneidade de conhecimentos. Tem pessoas que estão aqui que são faixa preta, né? Que já sabem, né? A gente faz a brincadeira que diz assim, já é espírita de carteirinha. Mas tem pessoas que estão chegando agora e estão recebendo, né? Vamos dizer assim, os primeiros conteúdos sobre a doutrina, sobre os espíritos, sobre a vida dos espíritos, né? Portanto, a vida no mundo espiritual. Bom, então dentro dessa grandeza de progressão dos nossos temas, a gente já viu nas 3 primeiras aulas, né? Vamos compactar as 3, a gente viu o que é o Espiritismo, viu Deus e espíritos, né? O cerne, o propósito principal do estudo, né, que é o Espiritismo. Espiritismo trata de espíritos, né? Aí depois a gente viu sobre a evolução, sobre a libertação e a gente começou a falar sobre o fenômeno que talvez seja a mola principal de desenvolvimento do espírito, que é a reencarnação. Aí a gente teve que fazer em 3 etapas, tiveram que ser 3 aulas para que pudéssemos abordar, né, vieses é certo? Vieses, né? Vieses diferentes de um mesmo tema, né? A reencarnação e a ciência, a reencarnação como processo educativo, né? Promove em nós uma desconstrução que é aquela da penalidade, né? De estou vivendo isso nessa encarnação porque eu estou pagando o que eu fiz lá, não sei o quê, né? Então, nada disso, é educacional, é viver de novo algo que vai te reeducar, que vai te ensinar aquilo que você não aprendeu, né? Então tem um propósito importante. E depois a parte do planejamento, né? Da programação. Claro que eu falo isso para vocês, eu olho assim, eu só vejo luzes, né? Então, espíritos iluminados assim não terão essa dúvida do que eu vou falar agora. Mas eu já ouvi pessoas dizendo assim, por que eu estou aqui? Eu não sei por que eu nasci nessa casa, eu não tenho nada a ver com essas pessoas, eu sou diferente de todo mundo, né? Lê do engano, porque você está ali, porque é ali mesmo que você tinha que estar. Isso faz parte de um aprendizado para você e para o outro, a sua, né, o local onde você nasce, com quem você vai conviver, a sua formação biológica está dentro de um programa, né, dentro de um planejamento que nós não temos ainda a plenitude do domínio dele. A gente programa parcialmente, mas você participa ali um pouquinho de tudo isso. Aí, dito tudo isso sobre o espírito, seu desenvolvimento, a sua liberdade condicional, a reencarnação e agora vida espiritual. Porque quando desencarnarmos, ninguém aqui está com pressa, nem eu sei disso, mas quando desencarnarmos, vamos para onde? Afinal de contas, aí isso fica meio Globo Repórter, né? De onde vem, para onde vamos, né? Do que se alimentam. E aí, para mim, aí vem a decepção. Quando fala na alimentação, porque eu descobri, vou dar já essa notícia bombástica para vocês, que não tem churrasco lá do outro lado. Olha só que coisa. Para mim não serve. Não tem churrasco. Imagina, chegar lá na vida espiritual não tem churrasco. Ah, que coisa, né? Falam que é perfeito, olha, falam, né? Não tem, não pode ser. Um lugar que não tem churrasco, para mim, não bate, né?
Mas enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, também sei que vocês sabem, mas eu gosto sempre de lembrar esses acordos. Essa construção será feita por todos nós. Então não tem aquela coisa assim, eu vou perguntar, mas essa pergunta é muito bobinha, não vou fazer não. Nada disso. Pensou, teve dúvida, pode perguntar. Da minha parte, prometo me empenhar em responder se eu souber, porque se eu não souber, também me permitam dizer, olha, não sei, vamos ter que perguntar para as autoridades, mas se eu souber, me empenho em responder. Agora, para que isso aconteça, precisa levantar o braço. A equipe hoje, eles não treinaram, estão fugindo da academia, então botaram aqui o Manuel e o Alexandre, falaram que eles querem hoje caminhar 6 quilômetros. Então vamos ajudar o propósito deles, né? A meta dos dois, eles querem caminhar 6 quilômetros levando o microfone aqui, vai ter que ter bastante pergunta para eles alcançarem a meta, e a gente não vai deixar de ajudar o colega, né? Então vamos levantar o braço para que eles possam chegar até vocês. E aí, olha só quanta coisa a gente faz ao mesmo tempo. Vamos possibilitar os nossos colegas a alcançarem o seu propósito de caminhar 6 quilômetros, e a gente vai também oportunizar aqui o pessoal que nos assistirá na internet, tem a pergunta e a resposta gravada, né? Vocês sabem que todas as nossas aulas são gravadas, elas vão para o nosso canal lá do YouTube, né, o TV Harmonia. Então a gente pode assistir depois, se quiser, mas fica uma resposta sem pergunta, se não deixarem o microfone chegar até vocês. Certo? Combinado? Dito isso, eu vou lembrar só uma outra coisa que a coordenação nem me pediu para fazer, mas teremos nos próximos dias, né, cenas dos próximos capítulos, uma experiência ímpar. Já, né? Pois é, eu estou falando, a coordenação nem me pediu para falar, mas eu quero falar, né? A liberdade do espírito de comunicação, né? Então, teremos uma oportunidade ímpar, e que vocês agora que já sabem tudo de reencarnação, já tiveram 3 aulas sobre isso, já sabem que perder parte da reencarnação é algo muito importante, né? Quem não vier nesse encontro, que será a nossa mediúnica, perde metade da reencarnação. Olha só a responsabilidade. Metade da reencarnação. Porque, sabe o que acontece? Eu estou aqui há um bocado de tempo, não vou contar para vocês, senão vocês vão descobrir há quanto tempo eu sou jovem, né? Mas estou jovem há muito tempo. Eu estou aqui desde antes de começar a ULE, não tinha ULE ainda. Quando formou a ULE eu já estava aqui. Todas as vezes, de lá para cá, teve uma mediúnica. Quem não participou, sabe o que aconteceu? Depois veio chorar. Eu não pude vir. Quando é que eu posso ir na outra? Não pode. Não pode. Então, perdeu. Então, vamos botar lá aquele save the date, né? Salvar essa data como data importante, porque é um momento, né? Até eu estava falando no início que há um propósito maior, tem um desencadeamento de aulas que levam a gente para esse momento. A gente ainda vai ter, depois de hoje, mais 2 aulas, que vai falar sobre médiuns e mediunidade, e depois vai ter uma que vai falar de obsessão e desobsessão. Se a gente fosse o curso até aí, já daria a base necessária para você participar de uma reunião de mediunidade, como será essa, experimental, porque a gente vai ter a oportunidade de vivenciar, de experimentar uma infinidade de modelos da mediunidade, né? Vocês vão experimentar a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia. O nome é complicado, mas o fenômeno é fantástico, né? Pintura, desenho. É a expressão do espírito através da arte. É um momento ímpar também dessa mediúnica. Aí depois de vocês experimentarem tudo isso, aí os fenômenos intelectuais e os fenômenos de efeito físico vão ser experimentados. Aí depois tem um intervalo, claro, né? Todo mundo precisa ir ali, beber uma aguinha, comer um salgadinho fluidificado lá da nossa cantina, né? Não engorda, tudo fluidificado, tranquilo. Depois disso você volta para cá e aí tem um outro momento. Nesse outro momento você vai assistir
Você vai ver como é que os técnicos, mas não deixa de ser técnico, né? Ato falho agora, chamei de técnico, os médiuns da casa trabalham, como eles atuam nas mediúnicas da casa. E aí a gente tem também é experimental, não quer dizer que porque é experimental que ela não seja verdadeira, né? O que acontece ali naquela hora é real, né? Os espíritos que são trazidos, né, para a comunicação, eles estão ali, acontece, não é um teatro, é importante falar isso, né? Só que ela é experimental porque o propósito dela é levar para o aluno, né, a demonstração de que a vida no mundo espiritual e a vida no mundo material tem essa possibilidade de comunicação, né? Mostrar como é que ocorre o fenômeno. Então, aí essas são os médiuns da casa que vão trabalhar ali, vão mostrar para vocês como é que acontece. E depois disso tudo, aí tem o cume da ação, que é a possibilidade de vocês tirarem as dúvidas sobre aquilo. Que então vocês já receberam todo o conteúdo teórico, vão experimentar o fenômeno e depois vão poder perguntar e tirar, sanar, né, os resíduozinhos de dúvidas que houverem a partir disso. Quer dizer, dito isso que eu falei para vocês, quem perder já sabe que vai perder metade da encarnação, né? Já não está no momento desse. E não tem outro, é esse, só tem esse, né? Então, não percam, né? Quero ver vocês todos experimentando, vivendo esse momento. Aí é aquilo que eu falei, é claro que tem gente que frequenta e que já participa de mediúnica, já é trabalhador e tal, e ainda assim esses, eu já ouvi algumas vezes o cara falar, rapaz, olha, eu trabalho em mediúnica há tanto tempo, mas eu não tinha percebido ainda que esse momento aqui e tal é por causa disso, é por causa daquilo, né? Às vezes cai um entendimento ali, cai a ficha, mas isso já está antigo demais, né? Não tem... Eu fui falar isso um dia em casa, caiu a ficha agora, aí meu filho falou, caiu a ficha? O que isso quer dizer, pai? É porque antigamente tinha um orelhão que só completava a ligação quando a ficha caía. É isso, porque as pessoas falam isso. Então, os mais novos nem sabem o que é, né? Então, mas caiu a ficha quando ele vivenciou aquele momento, apesar de ser uma pessoa já que trabalhava no espiritismo, né? Já estudava o espiritismo há um tempo. Bom, propagandas à parte, né? Porque faz parte do contexto, então não percam esse dia. Mas hoje a gente vai falar sobre a vida no mundo espiritual. E essa aula, né, esse momento, tem um objetivo que é a nossa percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com os seus níveis de evolução. Isso, sabe qual é a desconstrução principal disso? A gente tem comumente, né, uma fala nossa, né, do senso comum, que quando a pessoa desencarna, quando morre, vira entidade, né? Tem sempre uma historinha que eu gosto de contar, que quando eu era jovem há pouco tempo, eu tinha talvez até próximo de 10 anos, eu acho, eu não me lembro muito, antes dos 10 anos eu não me lembro muito, mas acho que era nessa faixa aí, 9, 10, e eu morava num prédio, num edifício lá no bairro de Botafogo, no Rio, e os meus amiguinhos, naquela época a gente brincava na rua, vou contar essa novidade para vocês, naquela época criança brincava na rua, né? Eu brincava lá na rua, tinha negócio de estar em casa, em computador, né, um tanto de coisas eletrônicas, né? A gente brincava na rua, era pique-pega, era pique-esconde, garrafão, pique-bandeira, era isso aí que a gente brincava. E a gente ficava brincando ali à noite, mas tinham 2 amigos meus que moravam no mesmo prédio, que eles tinham que ir para casa 10 horas, só que era o horário, 10 horas a gente tinha que subir, tinha que ir para casa, mas só que o pai desses meus amigos, né, dos vizinhos e amigos do prédio, ele chegava a essa hora do trabalho e ele não admitia que eles ficassem na rua depois, porque se passasse um pouquinho, por exemplo, meu pai era um pouco mais complacente com isso, minha mãe também, né? Pô, a gente estava toda, era molecada, a rua que eu morava era rua sem saída, então era fechada lá no início, não tinha circulação de carro, era quase, não era um condomínio, mas era
como se fosse, então não tinha perigo de ficar ali, né? Mas o pai do André e o do Gustavo, ele brigava. Se ele chegasse do trabalho e ele estivesse ali, ele dava na orelha. Pá, sobe para casa agora, tá na rua ainda e tal. E você sabe que mãe, às vezes, é mais amorosa, mais carinhosa. Se a mãe do André fosse falar, mas eles só estão brincando, você não sei o quê, sobrava para ela também. E aí eu ficava com muita raiva do pai do meu amigo, né? Ficava com raiva dele, não é possível, ele não é uma boa pessoa, né? Ele bate nos meus amigos quando chega do trabalho e tal, eu ficava com uma raiva daquilo. O que aconteceu? Um dia ele desencarnou. Normal, né? Vida ABC, né? Nasce, cresce e morre. Ele desencarnou. Aí eu fiquei revoltado, porque por mais que eu tivesse sendo solidário à dor dos meus amigos, mas eu não me incomodava a fala das pessoas, porque diziam assim, um santo homem, que Deus o tenha num bom lugar. Aquilo me incomodava. Eu falava, como é que Deus vai ter esse cara num bom lugar? Ele batia no meu amigo. E eu ficava revoltado com aquilo, você vê, né? Então, menino, não estou falando 9, 10 anos, né? Era o entendimento que eu tinha daquela época. Bom, depois eu vim descobrir que a morte não tem essa varinha de condão capaz de transformar as pessoas no que elas não são. Então, essa transformação a gente faz aqui e agora, no nosso caminho. Porque a morte não transforma ninguém. Então, seremos, se é que eu posso chamar do outro lado, eu não sei se tem lado, né, o lado de cá, o lado de lá, mas seremos na vida espiritual o que somos aqui. E levaremos conosco todas as nossas virtudes, tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente conquistou, levamos. Mas também levaremos todas as nossas más inclinações e aquilo que a gente ainda não conseguiu se despojar. Levaremos também. Ela não transforma. Então, ela não transforma a gente em entidade, em uma pessoa que terá, sim, ela terá um lugar adequado ao que ela era. Então, Deus dará, né, o dito popular, um bom lugar, esse lugar será adequado àquilo que ela é. Certamente o pai do meu amigo encontrou alguém que deu na orelha dele lá no... Brincadeira, essa parte pública é só brincadeira mesmo. Mas, o que eu quero dizer? Mesma vibração. Ele chegou lá do outro lado e ele encontrou pessoas iguais a ele, né? Então, se a gente almeja encontrarmos o paraíso, a gente tem que criar o paraíso agora, né? Porque ninguém vai para onde não construiu. Aí, já que esse relato que eu estou contando para vocês é real, eu achava que era assim, né, aos 9, 10 anos, né? Eu pensava que, eu ficava incomodado com a fala, Deus o dará um bom lugar e tal, eu ficava incomodado com aquilo. Bom, já que eu estou falando de coisas de 40, 50 anos atrás, né, aí tem uma outra coisa que me incomodava, que eu vou lembrar, e só alguns aqui, né, porque tem uma galera aqui que não viu isso, não viveu, né, a novela A Viagem. Quem lembra dessa novela aí? Não, ela passou no Vale a Pena Ver de Novo também, né? Então acho que todo mundo viu. Mas a novela A Viagem era outra coisa que me incomodava. Sabe por que me incomodava? Porque tinha lá um céu, tinha uma vida espiritual, que era o Antônio Fagundes e a Cristiane Torlone, eu não lembro agora. Diná era Cristiane Torlone, Antônio Fagundes eu não lembro o personagem. Eles desencarnaram, né? Morreram, e aí eles foram para um lugar espiritual que era aquela grama verdinha, né? Coelhinhos branquinhos, saltitantes e som de harpa, e eu ficava assim, será que o céu é assim? Que coisa chata! Será que é isso? Não vai ter rock and roll? Não vai ter churrasco? Estou fora, não quero morrer não. Então, enfim, claro, brincadeira também, mas me incomodava aquilo, eu falava, não é possível que a gente vai ficar num céu assim, né? Que coisa mais sem graça, tem que ter alguma coisa. E aí, né, também estou contando de que era jovem há pouco tempo, vieram os conteúdos, né, o conhecimento que foram dizer, não, a realidade não é essa, você vai ver que é outra coisa, né? Então, não é bem assim, o céu
lá eu não sei se era Janete Claire, a autora, talvez seja, né, que era muitas novelas da Globo, mas da autora, lá é o céu dela, é o que ela pensou, mas não é bem assim. Aí hoje a gente tem outros que talvez eu vou mencionar sobre o filme Nosso Lar algumas vezes, porque está diretamente relacionado à nossa aula, né, ao tema da nossa aula de hoje. E aí, outros propósitos, né, específicos. O primeiro, entender as variações do fluido cósmico universal. A gente vai entender que toda essa construção, então que seja lá o céu da Diná, tinha o Alexandre também, né, que era o Alexandre era o brabo, né, o que tinha ranger de dentes, né, era o obsessor, né, dá um nome aí para isso. Mas aquele céu lá da autora da novela, do autor da novela, ou o céu de André Luiz, né? A estância espiritual de André Luiz lá em Nosso Lar, seja qual for, ele é formado por uma matéria. Essa matéria tem uma origem, né? Tem um fluido que se origina, que é o fluido cósmico universal. E que toda e qualquer matéria que a gente conhece dentro desse universo, né, conhecido, é formado dessa matéria. Então, a gente vai entender um pouco sobre essa constituição. Né? A percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Porque você imagina o seguinte, a gente está estudando o espiritismo, então pressuponho que ao desencarnar eu já saiba que aquilo está acontecendo. Porque eu fui ensinado que a vida continua, que ela não está limitada à temporalidade do corpo, à vida física, né? A vida do espírito pré-existe e pós-existe ao corpo. Agora, e aquela pessoa que não tem isso como uma verdade, que não foi ensinado a ela, que ela não tem isso como uma realidade? Então, ela vai para o mesmo lugar que a gente, né? Ou terá instâncias apropriadas àquilo. E o cara que é muçulmano, estou pegando uma outra religião bem fora da nossa esfera aqui, porque aqui no Ocidente a gente tem como, talvez a religião mais frequentada seja o catolicismo, né, do braço judaico-cristão, mas uma que não venha desse braço, né, do judaico-cristão, uma outra, o budista, né, terá também uma instância adequada? Sem dúvida, né? Porque isso é do espírito, não é da religião, não é ela que forma essas instâncias. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Cada um fará aquilo que sabe fazer, pode fazer, se propõe a fazer. Perceber que os espíritos se organizam em cidades que continuam a sua individualidade no mundo espiritual. Bom, aí vem aquela coisa, né? Até recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo assim, não, o fulano morreu, descansou. Né? A gente fala isso comumente, né? Descansou. Vocês acham que descansou? Lê do engano, né? Porque lá tem trabalho. Hã? Eu acho que o descanso depende da vida que ele teve aqui, né? Dona Eusa está contando que acha que depende da vida que teve, né, Dona Eusa? É isso mesmo. Penso assim, né? Mas aí teve uma vida muito agitada, uma vida muito cheia de coisas, de atividades boas, outras não tão boas. Quando chegar lá do outro lado, aí pensa assim, já cansei aqui, vou descansar lá. Lê do engano. Chega lá, vai ter uma vida muito semelhante, né? Essa é a ideia, né, Dona Eusa? Que a gente ia ser assistida lá. Aham. Para poder realizar alguma coisa. Agora, continuar a mesma coisa que aqui. É fogo, né? Continua. O Assim, trabalho continua. Vamos nos preparar para isso. Vamos, Né? Porque o cansaço que a gente tem aqui é físico, né? Certo. Então, Obrigado. mas enfim, a gente acha que vai ter só descanso, aí seria o céu lá da Diná e do Fagundes, né? Que é ficar lá só vendo o coelhinho saltitante, né? Descansando ao som das harpas, né? Nada disso. Lê do engano. Vamos ter trabalho, vamos ter estudo, vamos ter desenvolvimento, vamos ter, né, tudo que a gente tem aqui numa outra dimensão. Bom, aí
eu queria começar perguntando para vocês, então, o seguinte: dito tudo isso, né, para onde, então, afinal, a gente vai quando desencarnar? Quem é que me fala aí? Só ouço grilos. Cri, cri. Opa! Cláudia? É isso, Cláudia? Meu nome é Cláudia. Bom dia para todos. Oi, Cláudia, bom dia. É claro que eu acredito que nós vamos passar por um hospital, né? Para as pessoas, tem os espíritos lá esperando por nós para nos acolher e passar tipo uma triagem, né? Eu acredito que seja tipo um pronto-socorro. E lá a gente vai poder, né, acordar, tentar, porque acho que a gente fica aturdida, né? Devido à nossa morte. Fica aturdido? É mesmo? Aturdido assim, porque é zoado, deve ficar, porque às vezes a gente teve um acidente drástico. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, para a pessoa nos acordar, para a gente não ter aquele... Eu acho que é um preparo. É, né? Será que é isso? Me lembrou uma historinha. Deixa eu ver se alguém quer falar mais sobre isso, né? Porque o céu da Cláudia é esse, né? Que vai passar por um hospital e tal. É dentro do... Eu, no meu céu, vou passar pela churrascaria, porque antes de chegar lá... Brincadeira, deixa só... Eu já ouvi falar que nós iremos para onde nosso coração está. Ah, essa foi boa, gostei. Né? Bom dia. Bom dia. Seguindo o raciocínio da amiga que falou ali, a informação que baseada assim, as coisas que eu andei estudando, seria assim, pela simples sintonia do pensamento, a qualidade do pensamento e da formação intrínseca daquele espírito, é como se fosse um imã que ele é atraído de forma irresistível ao... Não sei se seria um lugar, né? Mas ele iria a um universo onde ele não conseguiria não ir até ali para vivenciar as experiências relativas ao nível que ele está. Perfeito. É seu Nilo, né? Seu Nilo é faixa preta, né? Ele matou a minha resposta ali, né? Então, exatamente isso. Você sabe que eu vou confessar... Deixa eu ver se ela está aqui para eu saber se eu vou apanhar hoje à noite ou não. Não está não, então eu vou contar para vocês. A minha esposa tem a audácia de dizer que quando eu desencarnar, eu vou ser obsessor de churrascaria. Né? O meu céu vai ser a churrascaria. Eu vou ficar lá dizendo para o pessoal, pede a picanha e tal. Por quê? Porque eu gosto muito de churrasco. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, né? Eu gosto muito, é a minha comida favorita. Então, domingo lá em casa, o almoço é churrasco, porque é o que rola. Eu gosto. Então, eu ficar pensando que do outro lado não vai ter churrasco, para mim é uma decepção. Aí ela já falou, olha, você fica tão aficionado com isso, que quando você desencarnar, eu já sei onde você vai estar. Você vai estar indo de porta em porta nas churrascarias, aí obsediando as pessoas para pedir carne, que você vai estar lá querendo comer carne, né? A audácia dela falar um negócio desse, né? Mas cá para nós, por que eu falei que eu precisava falar sem ela estar aqui? É porque eu tenho que dar razão a ela tem razão. Sabe por que ela tem razão? Por causa disso aqui, ó, a resposta que o seu Nilo deu e que é a resposta lá. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. É aquilo que você vibra. Você falou, vai para onde está o coração, se é um imã, né, que o seu Nilo falou, que a gente vai ser atraído lá. A necessidade, se a pessoa passou de fato, né, no desencarne por uma doença ou por uma mácula emocional que o acidente provocou, ela vai precisar de hospital, sim, passará por lá, né, para que ela possa então ser direcionada a uma instância onde ela vai permanecer e lá se preparar para uma nova encarnação, porque a gente já sabe que nada disso é definitivo, né? A vida do espírito passa por essas duas instâncias, né? A instância material e a espiritual, né? Aliás, eu pensava há um tempo atrás, e quando me perguntava assim, qual é a vida mais importante, a vida espiritual ou a vida material?
de imediato eu falava a vida espiritual, a matéria é lixo, né? A matéria não serve para nada, não sei o quê. Lê do engano. E primeiro, a resposta mais adequada a isso, a vida mais importante é a vida do espírito, porque a vida do espírito passa pela vida material, que é muito importante, sim. Precisamos dar a importância ao corpo, sim. É o veículo de manifestação do espírito na matéria, sim. Então, é importante. Agora, a vida no mundo espiritual também, ela, de certa forma, também é preparatória para a nova encarnação, para a nova experiência na matéria, e assim cumprir o ciclo de evolução do espírito, que passa pela vida espiritual e pela vida material. Bom, mais outra pergunta, então eu já respondi, né? E a verdadeira, a vida espiritual é a verdadeira vida, né? Então a resposta eu já dei. A verdadeira vida é a vida do espírito, a qual passa pela vida espiritual e material. Então, essa minha resposta, né, antiga, de pensar que o que era espiritual era o mais importante, engano, porque o importante é essa trajetória que passa pelos dois locos, né? Então, sendo a vida do espírito, ora na matéria densa, ora na matéria sutil, aí eu tenho aqui duas imagens, né, para a gente. Isso aqui é uma cidade aqui, física, São Paulo, né? E aqui é uma cidade, isso é uma cena do filme Nosso Lar, né? Vocês veem alguma semelhança aqui? Pessoas, construções, vocês veem? Quais são as semelhanças e diferenças que vocês veem aqui? Nada? A semelhança que é esse movimento, as pessoas estão se movimentando, cada um, né, nos seus caminhos aí. Mas em São Paulo, cada um tem seu caminho. Então, no filme, isso também. Perfeito. Então, olha, isso nos leva a uma fala bem atual, né? É uma fala de Adenauer, mas que a gente vai se apropriando das falas dele quando se tornam verdades para a gente, né? Espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Então, olha aqui, o que você vê aqui circulando? Pessoas, né? O que você vê aqui circulando? Pessoas. Agora, você tem construções aqui para que essas pessoas se desenvolvam. Seu trabalho, moradia, né, suas atividades. Aqui você tem construções também para que essas pessoas se desenvolvam. Bom, então são as semelhanças. Um olhar arquitetônico, eu vejo que essa arquitetura aqui me parece ser mais avançada do que essa aqui, né? Então, me parece. Aí, isso me parece, e os espíritos vão nos dizer que há, de fato, uma diferença evolutiva e que, na nossa impressão, o mundo espiritual seria uma cópia do nosso, né? Errado, é o contrário. O nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, de fato, há um avanço arquitetônico ali nas construções, né? na ideia da trajetória da vida, né? na construção intelectual e moral do espírito, né? Então tem algo de avanço, né? Eles estão um pouco, eu já me tirando do circuito, né? Nós, né, estamos inseridos num contexto de evolução mais avançado em relação ao o contexto que também estamos inseridos material, né? Então há essa diferença. Mas não é eles são ou nós somos, né? Somos nós. Pessoas são espíritos, espíritos são pessoas. É a mesma coisa. O que está aqui é o que está aqui, né? Bom, aí eu já comecei falando sobre isso, né? E essa porta de passagem, né? Esse portal que leva da vida material para a vida espiritual e que também traz da vida espiritual para a vida material, né? A gente viu que através das reencarnações o espírito que pré-existe se acopla a um novo corpo em formação e esse é o portal de vinda do espiritual para o material. Mas através... Manuel tem uma pergunta lá atrás. Mas também através, né, de um outro fenômeno,
Aquela senhora de azul ali, que daqui não dá para ver o crachá. Pois não. Como que identifica essas dimensões? Como são identificados hoje? Vamos supor São Paulo e esse outro contexto que você falou. E nas cidades que existem as colônias espirituais, né? Por exemplo, Salvador, como identifica essas dimensões das colônias e das cidades que são concretas, né? Materiais? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou responder. Se não for essa a resposta, você me fala de novo. Assim, como que as pessoas que são videntes identificam esses tipos de fluidos, né? Que seriam não só o aspecto arquitetônico ou o movimento, mas fluidicamente, como são identificadas as colônias? Bom, deixa eu ver de que ponto eu vou pegar para te responder isso. Vibracionalmente, a gente tem uma diferença só da matéria, da densidade, eu vou chamar assim para simplificar, que a matéria se forma. Aqui no mundo físico, a cidade de São Paulo é construída, né, por uma matéria muito densa e que ela é perceptível e aferida. Então, eu acho que numa outra aula, eu fiz uma brincadeira aqui que eu vou relembrar, não sei se eu falei mesmo ou não, mas se eu não falei, falo agora. Eu falei que esse quadrado aqui é a dimensão da matéria, a dimensão física. Esse quadrado aqui é o quadrado da dimensão espiritual. E esse quadrado aqui é o quadrado da dimensão do espírito, portanto é um locus não material. Bom, quando o espírito se apropria da matéria para se desenvolver, ele forma aqui nessa dimensão um organismo chamado perispírito. Quando ele se insere na matéria densa, na dimensão material, ele utiliza um outro veículo que é o corpo físico. Bom, vamos para as realidades agora. Como é que o corpo físico afere a realidade que ele vive? Através de 5 sensores, né? A visão, a audição, o paladar, o tato, enfim, são os nossos 5 sentidos, são os que aferem essa realidade. Aqui nessa dimensão aqui, esses sensores são muito mais ampliados, porque essa aferição da realidade é feita através do perispírito, que é muito mais amplo. Bom, se eu entendi a sua pergunta, você está querendo saber como é que os videntes, a sua preocupação, diz assim, como é que os videntes identificam essa diferença. Não tem porquê essa diferenciação. Por quê? Aqui na matéria, eu vou reconhecer as cidades físicas, ponto. Se eu tiver em desdobramento, por exemplo, eu posso visitar uma cidade dessa e a reconhecer. Agora, eu estarei com a minha consciência projetada para esse veículo aqui, não, projeção da consciência, né? Então, aqui eu vou utilizar os meus sensores para aferir essa realidade. Possível. Por quê? Porque nessa dimensão aqui, eu tenho nuances, várias nuances. Então, hoje, a ciência vai dizer que existem 11 dimensões. Isso o acelerador de Hadron lá comprova por equações matemáticas 11 dimensões. Mas o Espiritismo diz que aqui são 7. Né? Você vê, está menor do que o que a ciência hoje consegue comprovar. Nessas 7 dimensões, o seu perispírito, que é o veículo de manifestação do espírito aqui, lembra do slide anterior? Ele é atraído vibracionalmente para uma instância compatível. Então, dentro dessa instância compatível, você não terá dúvida, porque você vai estar vivendo aquilo como uma realidade. Não há como não ter aquilo como uma verdade. Você vai estar vivendo aquilo. Então, se alguém daqui, através da mediunidade, visualizar uma cidade, pode não ser a mesma experiência de estar na cidade utilizando o seu perispírito. Eu não sei, era essa, como eu falei, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Era isso ou não? Era isso? Ah, então que bom, porque eu fiquei na dúvida se eu tinha entendido a pergunta ou não. E ainda, quer dizer, só mais um fato,
dependendo da vibração, da construção que se faz aqui, quando você desencarnar, você vem para um lugar aqui que é diferente. Às vezes a gente faz aquela pergunta, eu não sei se essa notícia que eu vou dar agora para vocês é perturbadora, que talvez, espero que não seja. A gente pensa assim, quando eu desencarnar eu vou encontrar meu pai e minha mãe? Talvez. Sabe por que talvez? Porque se o seu pai e sua mãe tiver a mesma vibração que você, aí sim, vão encontrar. Mas se não tiver, não encontrarão, porque vocês estarão entre outras pessoas da mesma vibração. Então, aí eu falei que ia mencionar o filme Nosso Lar algumas vezes, né? André Luiz desencarnou. Movido por uma culpa dele, ele foi lá para o umbral, né? Para aquela estância lá de dor e sofrimento e tal. Permaneceu lá. No filme não mostra bem quanto tempo, mas no livro diz que foi 8 anos que ele ficou lá. Quando ele teve condições, né, que teve uma mudança psíquica, ele foi resgatado, foi para uma cidade chamada Nosso Lar, né, aí a história. A mãe dele teve condição de visitar ele e de que ele percebesse a presença dela muito tempo depois, o que não significa que ela não esteve no processo dele, desde lá do hospital até quando ele foi para a cidade. Mas ele não percebia. Por quê? Porque eram vibrações espirituais diferentes. A mãe dele estava, vamos dizer assim, no andar de cima e ele estava no andar de baixo. Então, ela podia percebê-lo, mas ele não consegue percebê-la. Então, as nuances vibracionais dessa dimensão aqui. Dona Ilza, a dona Cláudia está com o microfone na mão, deixa ela fazer, depois eu volto para a senhora. Então deixa eu chegar. O que perfeito. Dona Ilza está corretíssima. O que permanece mesmo é a vibração, é isso aí. A pessoa passou muito bem, não é mais pessoa, é o espírito. Então ele vai de acordo. É uma coisa automática. É uma coisa normal, automática. Natural. Ele não natural. Ele não escolhe nada. Não, né? Não é. Lá. Chegou lá. É enquadrado. É isso aí. É isso aí, dona Ilza. A minha pergunta é, se minha mãe tivesse desencarnado ou encarnado de novo, minha mãe desencarnou e encarnou de novo, né? Você não vai eu ainda ela. vou ter encontro com ela? Não, ela já encarnou. Você pode encontrar ela se ela estiver desdobrada, né? Se você desencarna. Vamos supor, você está desencarnada e ela está encarnada, você não vai encontrar lá no mundo porque ela não está mais lá, ela está encarnada. Agora, se ela estiver desdobrada, né, você pode encontrar ela lá. E os sonhos frequentes com a mãe? Por exemplo, com minha mãe. Porque com meu pai eu não sonho, engraçado. Mas nunca sonhei com meu pai. E com minha mãe, frequentemente eu sonho. Será que também tem alguma ligação nessa... Dona Cláudia, eu queria 2h30 para falar com a senhora sobre sonho, mas não teremos esse horário. A gente teve uma aula, que foi a aula 5, que falou da libertação e que a gente tratou dos sonhos. Só para dar uma palhinha sobre isso, para a senhora não ficar sem a resposta, há uma diferença entre sonho e realidade. Porque o sonho é uma experiência vivida por influência do seu inconsciente. A gente diz que quando a gente dorme, né, e que está sonhando, a influência onírica, ou seja, o seu inconsciente está expulsando experiências vividas. Então, por exemplo, você sonha com a sua mãe porque você tem saudade dela, porque é uma pessoa querida. Aí o seu inconsciente promove isso para você, né? Vou matar a saudade dela aqui no sonho. Então, isso é produzido por nós mesmos, né? Pela nossa mente. Agora, encontrar essa pessoa não é sonho, é uma vivência. Então, ela precisa estar fora do corpo, ou porque está desencarnada, ou porque está desdobrada, e a senhora também está fora do corpo, ou porque está desencarnada, ou porque está desdobrada. Aí você vai encontrar essa pessoa lá. Então, são duas coisas absolutamente diferentes, mas que têm uma percepção por nós, né, racionalizada, que faz com que elas se pareçam muito, mas elas são coisas completamente diferentes. Tem uma sequência de
libertação do espírito que vai marcar, né, o que é sonho, o que é encontro, né, o que é desdobramento, e o que está no meio dos dois, é aquilo que tem uma influência onírica, mas que já há uma libertação parcial. Então existe essa possibilidade, mas como eu falei, isso a gente já falou, já foi motivo de uma outra aula passada, e demoraria um tempinho, né, para a gente falar sobre esse tema, e além disso, ainda precisava, por exemplo, porque a senhora está falando de uma coisa pessoal, é o que acontece com a senhora. Aí é preciso que a gente analise o contexto para poder dizer, olha, isso é sonho ou não é sonho. Porque, no modo geral, né, a gente traz a teoria, mas ela precisa ser aplicada à pessoa, porque é diferente para todo mundo, né? Não somos pessoas, somos semelhantes, mas não somos iguaizinhos, né? Certo? Então pronto, então vamos avançar mais um pouco. Tem mais uma pergunta aqui, mas deixa eu ver se eu vou só para o próximo slide, porque a gente já entendeu que não tem varinha de condão, né? Dona Eudes já foi aqui afirmativa, a gente é enquadrado, é isso aí mesmo, né? A nossa vibração é que vai fazer com que a gente lá se enquadre no que somos, né? Então não tem mágica quando passa pelo fenômeno que a gente chama de morte, né? Então, passamos aí para... Bom dia, Luiz. Eu fiquei com uma dúvida. Dona Eudes, só um segundinho, só para que ele já está com o microfone aqui, aí depois vai para a senhora. Eu fiquei com uma dúvida, pois não. Porque na aula que a gente fala de encarnação, existe todo um processo de adaptação do espírito ao corpo físico. Aquela coisa, digamos assim, de você adequar para aquele corpo do bebê, até que o perispírito vai chegando e se adequa. Quando a gente desencarna, esse processo ele acontece da mesma forma? E uma outra coisa, você falou que somos pessoas tanto nesse plano quanto no outro plano. Em que forma nós vivemos nesse outro plano? Na forma humanoide que a gente tem aqui ou existe alguma coisa diferente? Não sei por onde começar, porque foi 3 em 1 aí, né? A primeira eu já até esqueci, a segunda... A primeira é... Pergunta complexa. Qual é a forma... como é que é feito esse desenlace, considerando aquilo que é feito quando você vai encarnar. Isso é. E a segunda, em que forma, em que formato nós vivemos nesse outro plano, já Sim. que você falou que somos pessoas aqui, somos pessoas lá, espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Se vivemos em formato humanoide ou se de uma outra forma. Bom, então vamos de trás para frente. Da segunda para a primeira. Eu não sei porque eu pensei que fossem 3. A segunda, primeiro, a gente não vive como humanoide, a gente vive como humano, né? Porque humanoides eram aquelas formas antes de nos tornarmos humanos, né? Então a gente vive como humano. Aliás, hoje a gente nem é mais humano, a gente é transhumano, né? Mas, enfim, vivemos como humanos. Então a forma com que você vive aqui ou lá é como uma pessoa, né? Por isso aquela imagem lá mostra uma cidade de nosso lar e a cidade de São Paulo, e a semelhança é que tem pessoas nos 2 lugares. E como é que você vai se ver lá, que eu acho que talvez seja essa a dúvida. Quando você desencarna, você pode ou não passar por uma adaptação semelhante à que tem no encarne, né? O tempo de demora, vamos dizer assim, né, para adaptação, para você encarnar, pode ser ou não mais longo do que o tempo de adaptação do desencarne. Porque se você já sabe disso tudo, se você já é uma pessoa que está vivendo desprendido da matéria física, entendendo que ela é um instrumento de desenvolvimento, mas que você não está preso a ela. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa desencarna e ela é muito apegada aos seus bens materiais. E ela desencarna achando que a casa ainda é minha, que o dinheiro que está no banco ainda é meu, que o carro que eu comprei é meu. E aí o meu filho está usando o carro, o meu carro. Você não decola, você fica preso a isso, né, condicionado a essa situação, como pessoa humana, que ainda não se libertou disso. Você não é preso a nada disso, o que eu estou fazendo está emprestado, eu estou usufruindo, né? Você desencarnou, buf, decolou, vai embora, não vai ficar preso a isso. E você vai estar vivendo o quê? Dentro daquilo que você construiu na sua vida, enquadrado
como a dona Eudes falou, numa instância espiritual compatível com a sua vibração, se desenvolvendo como humano, como pessoa. Uma pessoa diferente, porque aí entra o conceito dos personagens. Né? Leonardo é um personagem, Leonardo é um personagem. Quando você reencarnou, o espírito que você forjou esse personagem. Ele se baseou nas experiências que você já teve com outros personagens, ele se baseou nas necessidades que esse personagem teria que se desenvolver, nas habilidades que ele precisava conquistar, naquelas que ele precisava só melhorar, nas vicissitudes que precisava se despojar, enfim, formou o Leonardo. Né? Quando o personagem morrer, porque o personagem morre, né? Quando o personagem morrer, o espírito que animava esse personagem nesse tempo retorna à vida no mundo espiritual, não só como o Leonardo, porque aí agora ele mistura o conhecimento, o aprendizado, as habilidades dos outros personagens que ele foi, mas ele vai se ver como Leonardo. Porque por um fenômeno chamado ideoplastia, a sua mente, que é a manipuladora da energia e da matéria, ela vai formar um corpo espiritual igualzinho ao do Leonardo. Você pode mudar alguma coisa nisso? Pode, refinar. Eu mesmo não quero chegar lá barrigudo, estou aqui ralando na academia, mas o churrasco, a balança, né? Mais churrasco do que academia, o que dá? Barriga para fora. Então, careca. Bom, se bem que eu sou um careca convicto, mas não, seu Nilo, eu sou careca tranquilo. Mas se eu chegar lá e quiser dar um retoque, botar uma cabeleira, tirar uma barriguinha, tanquinho, dá para fazer. Né? Ideoplastia. Agora, você vai se ver como você é, e trazendo a sua bagagem toda, tanto a boa quanto a que não é boa. Então é assim que a gente vai viver, como humanos que somos, né? Mas nessa questão. A outra eu já esqueci. Qual era a outra mesmo? Pronto, então foi. Deixa a dona Eudes aqui, que ela estava... Só que me chamou a atenção a varinha de condão, porque é uma fórmula. É para a gente entender que essa varinha não funciona, porque ali não existe. Porque a gente pensa assim, morreu, aí tem uma varinha de condão que diz assim, transforma numa boa pessoa. Plim! Não tem. Obrigado. Somos o que nós fizemos. Perfeita a pergunta da senhora. Tenho certeza que tinha meia dúzia aqui com a mesma dúvida e que não perguntou. E a senhora falou agora, esclareceu para todo mundo. Não fique não. Pode perguntar. Bom dia. Pegando a deixa do colega e a sua resposta também sobre ideoplastia, eu li no livro há um tempo atrás, Violetas na Janela, que conta, né, o processo de desencarne de uma moça jovem. E ela explica um pouco que no mundo espiritual, quando a gente desencarna, algumas necessidades básicas nós não precisamos mais ter quando o espírito meio que transcende. Então, por exemplo, alimentação física, né, material, banhos, cuidados básicos, né, de higiene, nós não precisamos mais no mundo espiritual. Isso procede? Procede, porque são necessidades do corpo físico. Por exemplo, tomar banho precisa para lavar a matéria, o corpo físico, né? Para comer, eu fico decepcionado, mas é a verdade, eu preciso falar a verdade. Comer churrasco é para o corpo físico, né? Lá, sem o corpo físico, você não precisa da proteína como a gente precisa aqui. Você vai precisar de outro elemento energético que vai dar o tônus vital do seu corpo espiritual. Então, não precisa. Preciso fazer um parênteses apenas na sua leitura, porque na literatura espírita a gente precisa fazer um diferencial. Por exemplo, o Violetas na Janela é um livro que eu gosto, é um livro muito antigo, mas ele é um romance. O que significa ser um romance? A ideia do autor pode viajar por onde ele quiser, porque ele está escrevendo um romance. Então ele não precisa relatar a verdade, ele está escrevendo um romance. Mas ele raspa, beira ali na realidade. O problema é que a Patrícia, que é a menina, o alvo ali do livro, ela menstrua. No livro ela diz que menstrua. E aí vamos de novo. Se eu não preciso tomar banho, se eu não preciso comer churrasco, por que eu preciso menstruar? Então, foge à realidade. Mas é um romance, né? Então, ali pode tudo, é um bom livro. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque como ele é um romance,
Ele pode dizer coisas que não fazem parte da realidade, sim daquilo que o autor resolveu colocar ali para deixar a coisa mais agradável, né? Mais atrativa, né? Tal. Tem uma lá e volta para cá. Então, estava pensando você falando no próprio, se eu não me engano, o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a carne vem da carne, mas o Espírito não vem do Espírito. Então, a ovulação, o processo da reprodução, etc., cujo objetivo é a reprodução mesmo, de produzir uma carne, um corpo, etc. Uma coisa que não aconteceria jamais no mundo espiritual. Isso aí, independente do nível, inclusive, né? Pode ser na mais rasteira zona do umbral. Isso não aconteceria. Perfeito. Mas eu queria colocar também uma coisa que você falou sobre acoplar o espírito no corpo físico ou desencarnar, que eu achei interessante, que toda cópia perde algo para o original. Né? Então, todo original é melhor, mais suave, mais leve. Então, carregar o corpo material pesado, denso, é sempre mais trabalhoso. Então, é necessário mais energia e tempo e adequação para um espírito conseguir segurar as células daquele corpo até conseguir completar. É um sacrifício, ele mesmo não queria estar ali, mas tem que estar, porque sem a experiência no corpo físico ele não consegue. Ai meu Deus, que preguiça! O que seria, no sentido contrário, no momento do desencarte, é praticamente graças a Deus, sentir a liberdade, aqui, né? Com as exceções do apego, que de certa forma é uma espécie de continuação da encarnação, que o cara está apegado a alguma coisa que não é, mas é uma âncora que impede ele de continuar. Seu Nilo, perfeito. Agora, a sua fala me leva, antes de vir para cá, né, eu já estou aqui desde as 7 da manhã, estava dando aula num grupo de estudos que tem aqui, que chama-se GED, Grupo de Estudos em Desdobramento. O GED é possível a todo mundo, desde que você já tenha completado o ciclo 10, né, que você tenha chegado ao ciclo 10. Então, porque lá a gente vai falar de coisas, de temas que a gente pode falar lá, porque o aluno já recebeu bastante informação que a gente não fala aqui no curso básico, né? Porque, imagina, se eu tenho toda a razão no seu falar, se eu disser que a matéria é um negócio aprisionador, limitador, porque o espírito está para o universo para toda a sua plenitude, mas no corpo físico ele não consegue alcançar essa plenitude. Quer ver simples coisas? O que você vê é reflexo de luz. Você só vê o que a luz reflete, né? Então você tem uma gama possível de ser visualizada, que é o que o seu sensor consegue captar. A gente sabe que tem uma luz, que é a infravermelho, a gente sabe que existe, ela está aqui, mas a gente não vê, né? A gente sabe que tem uma luz que está na faixa superior, que é o ultravioleta, a gente sabe que ela existe, mas ninguém vê também. Então, o corpo físico limita esse vislumbre de tudo. A audição é a mesma coisa, né? O cachorro ouve numa faixa maior do que a nossa. Enfim. Aí, de novo, para trazer para o nosso tema, tem um trechinho lá do livro e do filme Nosso Lar, que André Luiz já estava na cidade, ele estava numa boa e tal. Então tem um lugar, um bosque lindo, tem um lago e tem... as pessoas vão ali para se maravilharem com aquilo, né? E André Luiz chegou ali maravilhado, sabe por quê? Havia uma pessoa tocando, ele estava tocando num piano, num órgão, e outros em violinos e tal, e ele estava ali maravilhado com aquilo, porque ele podia perceber sons
que não eram audíveis enquanto encarnado. Ele não conseguia imaginar aquilo, a maravilha do que ele estava ouvindo. Então ele estava ali maravilhado. É como a gente se sente quando está fora do corpo, né? Aí eu falei que a gente só fala isso lá no grupo de desdobramento, porque se a gente fala isso aqui, pode parecer para o aluno que a gente está dizendo que reencarnar é ruim. Não, tem que reencarnar, a gente precisa passar por isso, né? Ninguém tem que estar fora disso, mas que de fato estar fora do corpo é esse maravilhamento, né? Sobre o que o universo oferece, né? E aí, né, para vocês identificarem essa cena, é a hora que um outro trabalhador lá de nosso lar olha para André Luiz e percebe o estado dele de contemplação e diz para ele assim: André, o mundo precisa de boas histórias, né? Para que ele aproveite esse entusiasmo, esse Deus nele, para que ele conte as histórias, né? E daí a gente tem aí a obra de André Luiz, que é fantástica, né? Falando sobre a vida no mundo espiritual. Então é esse maravilhamento que a gente tem fora do corpo, que o senhor relatou na sua fala agora. Pois não. Considerando que aqui no plano material a gente tem uma casa, né, um lar, que é onde a gente se reúne com a família, onde a gente prepara o nosso alimento, onde a gente pode repousar, dormir, ficar num ambiente de segurança, né? Na vida espiritual, nós temos uma casa, um lar, considerando que lá a gente não precisa se alimentar, não precisa dormir, porque a gente não tem um corpo físico. Como é que é isso lá? O que Jesus diria sobre isso? Quem é a minha mãe? Quem é o meu pai? Quem é a minha família? Quem é a sua família quando você desencarnar? Porque aqui você está se referindo à sua família consanguínea, né? Seu pai, né? Sua mãe, independente de biológico ou não, mas é a família com que você se desenvolveu. Quando você está fora desse embotamento material, a sua família é muito maior do que isso. Talvez a gente seja primo. Olha que coisa boa, né? Porque se a gente está aqui dentro do mesmo contexto, a gente tem uma relação familiar e espiritual. Então, a sua família será essas pessoas das quais você tem afinidade. Essa é a sua família. Você vai ter um lar? Sim, vai ter um lar, né? Porque, lembra das construções ali da cidade de Nosso Lar e da cidade de São Paulo? Você tem um lar, tem uma casa, apesar de não precisar do descanso do corpo físico, né, que é esse que a gente dorme à noite, né, você vive lá a totalidade do seu tempo, não precisa desse descanso, mas você tem momentos de refazimento, né, energético, né, então você tem lá. E também tem o momento da alimentação. Agora, aí vem a decepção. Eu não vou... Quem já assistiu o filme Nosso Lar? Já assistiu, não? Já assistiu? Então, posso dar o spoiler da... Não, o livro é sensacional. São duas obras diferentes, né? Porque o livro é maravilhoso. O filme também, mas são duas obras. Uma literária, a outra, né, filmográfica, né? Seria isso. Mas, enfim, cinematográfica. O fato é que você precisa se alimentar. Aí você vai lá, quando o Lísias convida o André para ir na casa dele, ele chega lá, tem aquele banquete, né? Sopinha, água. Por quê? Porque é o fluido que carrega as energias necessárias e capazes de restaurar o tônus vital do corpo espiritual. Água. Mas precisa também, né? Então, é isso aí. Para mim é decepcionante, porque eu preferia que fosse churrasco, mas nada é perfeito, né? Bom dia. Eu achei maravilhosa essa ideia de beber água, não precisar lavar louça, não ter mais que ir para mercado. Nem pro Olha que shopping. delícia. Eu acho assim que a gente vai ficar pleno, que todo mundo ficar saudável, o espírito vai ficar saudável. Eu já estou assim animadíssima, você vê, já sabendo. Ó, né? Aquele Porque... negócio assim, tem uma festa, aí você fala, eu preciso de uma sandália vermelha. Nada disso. Tem que ir pro shopping, comprar não, cartão não precisa de crédito. mais nada disso. Pode não, deixa o cartão virar. Pois é, eu acho... Não, com certeza. Ou ter que ficar, né? Limpar, até que eu não me importo, não, mas lavar a louça, né? Tudo bem. Mas, tirando a brincadeira à parte, quando você traz a questão da gente, quando a gente desencarna, o nosso espírito retorna, né? Para não sei aonde, que lugar, de acordo com a minha vibração.
encontrar os meus afins, vamos dizer assim, né, Isso. do grupo espiritual. E você falou assim, e a gente se plasma aquele último personagem. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai rever, a gente lembra de todos os personagens que nós fomos. Parcialmente. Parcialmente. Ou pode ser, a depender do nível que você esteja espiritual, lembrar de todos, né? Uhum. Mas vamos supor que você lembre de alguns. O espírito não pode escolher, eu não quero ficar plasmado com esse e gostar, de repente, de um outro que gostou mais. Pode acontecer isso? Pode. Ele escolher? Vamos a um exemplo prático. Então, de novo, agora não falando do filme Nosso Lar, mas falando de Chico Xavier, né, e daquele espírito amigo que trabalhou com ele o tempo todo, né, chamado Emmanuel. Né? Emmanuel se apresentava para Chico com uma veste, com uma forma, né, que era a veste, a forma da encarnação que ele plasmou o seu veículo, o seu corpo. Mas num dado momento da trajetória deles, ele chega para Chico e fala: Chico, a partir de hoje eu vou me apresentar para você com uma outra forma, porque eu tive uma encarnação em que eu convivi com o Mestre Jesus, porque eu fui um senador da República Romana, né? E foi muito importante aquela encarnação. Então, a partir de agora, eu vou me apresentar para você como o senador Públio Lentulus. E ele, daquele dia em diante, ele se apresenta com túnicas romanas e tal, a forma que ele se apresentou. Mudou, simplesmente mudou. Agora, isso tem um propósito? Emmanuel, a gente está falando de um espírito que está num degrau acima, não está também tanto, mas está um degrau acima. Né? Agora, imagina o seguinte... você foi minha irmã, olha só, na encarnação passada. E aí você desencarnou, normal, eu também. Aí você se lembra que você teve uma encarnação e que você foi o construtor de uma pirâmide lá no Egito. E essa encarnação foi muito importante para você. Você teve uma ideia da lei de trabalho importante, da lei de construção importante, e você quer se apresentar como aquele trabalhador egípcio. Aí eu te encontro, nós fomos irmãos, eu te encontro lá na vida, eu não te reconheço. Aí como é que vai fazer? Então, isso tem que se adequar àquilo que vai te servir como um propósito. Então, imagina, a minha mãe desencarna, e eu vou para o plano, achando ela está na mesma vibração que eu achando que eu vou chegar lá, mas ela eu ia falar travestiu, não era isso, ela vai se transformar, né, em Cleópatra, porque foi a encarnação dela, que mentira deslavada essa minha, né, mas é só para inventar um contexto, né? Aí eu chego lá e encontro Cleópatra, não encontro minha mãe, né? Aí ela precisa estar como eu a reconheça, porque aqui a gente tem CPF, lá a gente não tem, você tem um hálito espiritual, você vai permanecer com ele. Então, normalmente, a última encarnação é a que permanece até eu reencarnar novamente. Para a próxima, é isso aí. Entendi. E na próxima você ainda vai trazer traços dessa e de outras. Né? Então você não fica... Pode, mas... Você não vai ficar porque não perde o propósito, porque aquelas pessoas, por exemplo, a pergunta dela, quem é meu pai? Eu brinquei com a resposta de Jesus, né? Quando foi, olha, seu pai e sua mãe não. Sua mãe e seu irmão estão ali fora, e ele pregando lá, né? Aí ele fala, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? O que ele estava querendo dizer? Que a vida a relação universal, que todo mundo é meu irmão nesse sentido, né? Então, por que eles teriam um privilégio, né, em detrimento daqueles que estavam ali ouvindo a palavra dele? Né? Então, desencarnados é isso aí, é um contexto muito maior. Mas você não perde esse laço. Né? Por exemplo, eu acho que há umas 5 encarnações eu venho resgatando um espírito, que é um espírito sofredor, precisava de se desenvolver, né? Estava... Né, no mundo espiritual, aí eu venho resgatando. Dessa vez eu falei, vem ser minha esposa, porque para poder te dar uns toques, né, e tal. E aí a gente vem se encontrando, algumas encarnações. Né? Isso também é possível, você criar laços, porque os laços do amor, do afeto, da afinidade é que vão te atrelar àquela determinada pleiade de espíritos. Né? Então vocês se reencontram também porque, vocês não, nós, né? Nos reencontramos porque há afinidade, né? E que pode ter iniciado numa construção de uma relação de amor aqui.
né? Pode, e na maioria das vezes é assim, né? Tem uma lá, vem para cá, e aí a gente avança, porque essa varinha mágica não sai dali. Bom dia. Bom dia. Pegando o gancho da colega ali que ela falou sobre vida espiritual, eu queria te fazer uma pergunta. Considerando que a gente possui realmente a vida espiritual, hoje é tratado como semelhante, para a gente entender, tratado como semelhante como a atual, existe a criação de uma relação, de um vínculo, seja de respeito, amoroso, vínculo de amizade, quando a pessoa desencarna e entra nessa vida espiritual? Me esqueci seu nome, olha só, como é que pode uma coisa dessa? Hã? Yuri, olha, eu tenho um amigo que ele te responderia assim, porque o início da sua fala foi pondo à prova a realidade, né? Você começou assim, considerando isso ser uma realidade, o que me pareceu que você não tem isso como uma verdade. Eu tenho um amigo que sabe o que ele te responderia? Morra, que você vai ter essa resposta que você está perguntando. Você vai encontrar essa verdade. Eu não vou ser indelicado assim com você, não vou, prometo que não vou. Eu vou dizer para você, Yuri, não vou falar isso para ele, não. Não vou falar isso para você, não, Yuri. Eu vou falar, Yuri, desdobre, que aí você vai vivenciar essa realidade lá. Mas é um fato, e realmente você vai encontrar pessoas afins, porque isso é uma realidade, não é o Espiritismo que está criando. Quando a gente está falando de vida no mundo espiritual, não é para o Espiritismo, é para o Espírito. E tem em algum lugar na face da Terra que não tenha Espírito? Todo mundo é Espírito, né? Então, essa realidade está para todos, como uma realidade, não é uma suposição. Agora, ela vai estar transformada numa realidade adequada a esse Espírito. Então, como eu estou falando, nós aqui, né, do braço judaico-cristão, né, o Ocidente é mais tomado, né, por essa ideia, né, do judaísmo, é diferente do Oriente, né, que tem, por exemplo, tem uma religião no Oriente que não tem nem Deus, o budismo, né? O budismo é uma religião que não tem Deus, né? É uma religião porque há uma postura do fiel diante do sagrado para eles, né? Mas não tem Deus. Aí, quando o budista desencarnar, você acha que não vai ter, então, lugar, não vai ter mundo espiritual para ele? Tem, adequado àquilo que ele tem como uma verdade. Aí o muçulmano, da mesma forma, o muçulmano eu acho que ele vai para um lugar onde tem 70 virgens, não é o que eles falam, né? Isso? Eu acho que vai ter que ter, não sei, virgem pra caramba, né? Para encontrar. Mas eles vão encontrar, porque é a realidade que eles vivem, né? E essa é a realidade que ele vai encontrar. Nós, né, que hoje estamos estudando o Espiritismo, a gente também vai encontrar uma realidade adequada ao que a gente está aprendendo, ao que a gente está vivendo. Mas não deixa de ser uma realidade para cada um de nós, certo? Bom, então, mais essa, e aí a gente avança esse slide, né, porque essa varinha mágica já... Sobre os laços do amor, eu fiquei com algumas dúvidas. Sim. Poderíamos considerar, então, que as almas gêmeas, elas existem? Seriam almas feitas umas para as outras? Elas reencarnariam sempre, em todas as encarnações juntas, como interesses amorosos, ou também poderiam mesclar entre as famílias, por exemplo, pais e filhos, mães e filhas? Então, na semântica, no romantismo, elas existem. Na realidade, não existem almas compartilhadas. A sua metade da laranja não existe, você é o todo. O espírito é a individualidade, é a evolução do princípio espiritual que se torna individual. Então a gente não tem metades, não tem. Mas desculpa, cara, foi mal, mas foi mal, mas então tudo bem. Mas eu falei, no romantismo isso é verdade, né? De uma forma lúdica, isso é verdade. Mas a individualidade do espírito é a realidade. Então ele não tem partes, né? Nós somos únicos, né? Indivíduos, né? Individuais. Agora,
a relação de afinidade e a relação de amor que se desenvolve durante a trajetória, ela cria um vínculo, sim, importante. E isso pode fazer com que o espírito procure aquele vínculo, né, aquele afim, né, para que ele torne a reencarnar de novo. Eu posso desejar, como eu falei, eu venho resgatando, né, esse espírito, eu não vou falar quem é, mas eu venho resgatando, e aí eu posso dizer na próxima, olha, você quer ser minha filha para tentar te educar, né? Você quer ser... né? Então, isso é um esforço que a gente faz para o desenvolvimento, e faz com que a gente encontre, né, esse determinado espírito em outras encarnações. Mas esse espírito é um espírito e eu sou outro espírito, não tem metades aí, né? É brincadeira, viu, gente? Isso que eu estou falando, disso de encontrar... Eu acho que fui eu que te resgatei. É brincadeira, é só para dar um exemplo descontraído, mas para entender, né, que isso não existe. A alma gêmea não tem esse negócio. Minha metade da laranja ou da maçã não existe. Nós somos únicos, individuais. Não é isso, dona Eudes? Pronto. Bom, então, olha só, o poder de síntese, né, de resumir tudo isso que a gente falou até aqui. Após o desencarne, continuamos com nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos em vida. A morte não nos livra das imperfeições. Seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido a cidades espirituais compatíveis, onde receberá instrução para mais tarde retornar à carne. É o descondicionamento, aquele condicionamento que o espírito precisa passar quando se acopla ao novo corpo em formação para a nova encarnação, ele passa um descondicionamento quando desencarna, né? Para que ele retorne lá para o que é chamado também de pátria-mãe. Bom, aí agora vamos fazer algumas considerações sobre esses fluidos, porque afinal, toda a formação do mundo que a gente está tratando como mundo espiritual, ele é formado por uma matéria, por uma energia, né? Então, para se entender a vida espiritual, é necessário uma compreensão maior a respeito da energia que o Espiritismo que no Espiritismo é conhecida pelo nome de fluido. Os fluidos são energias sutis, que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. Vocês vão encontrar em muita literatura só a sigla FCU, né? Fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido, e as várias modalidades de energia conhecidas pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido cósmico universal. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que difere do princípio espiritual pela inteligência presente nesse último. Então, o princípio espiritual não é o princípio material, são princípios distintos. Mas o princípio material se desenvolve, se espalha por todo o universo em uma infinidade de nuances, de vibrações, de formações, né, que vai compor toda a matéria. Então, lá na Wikipedia, né, vai dizer que fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases e os plasmas, e, de certa forma, os sólidos. E densidade, que é uma palavra que a gente vai usar bastante, só para entender, porque a gente vai estar falando aqui o tempo todo, não, isso é mais denso, é menos denso, né? Ou a gente vai usar é mais sutil ou menos sutil. A gente está falando de nuances da matéria. Então, densidade é a propriedade da matéria que relaciona a massa de um material com o volume que ele ocupa. Então, é a propriedade intensiva, ou seja, a densidade de um material é a mesma independente da porção
de massa analisado, desde que as condições ambientais de temperatura e pressão sejam mantidas. Também encontramos essa informação lá na Wikipedia. Então, no fluido cósmico universal, em relação, né, à matéria física, a gente vai encontrar o fluido cósmico, que ele é mais sutil, e a matéria física é menos sutil. Se a gente falar de densidade, então o fluido cósmico é menos denso em relação à matéria física, que é mais densa. Mas daqui até aqui a gente está falando de matéria, nas suas diversas apresentações. Bom, tudo isso, vamos relembrar lá na aula 3, né, que a gente falou que tudo isso começa em Deus. E Deus cria dois princípios distintos, um não é o outro, são diferentes. Deus cria o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual precisa se apropriar, eu acho que eu já falei esse texto para vocês 1.200.000 vezes, né? É a repetição para não ter dúvida disso. O princípio material precisa se apropriar do princípio espiritual para se desenvolver. Então ele vai coagular em torno dele a matéria, né? E ele passa lá naquela fase inicial pelos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, até que ele ganha a complexidade de animar corpos humanos e ele se torna espírito. Bom, se tornou espírito, pronto, vai para o seu desenvolvimento. Até aqui foi o que a gente falou. Hoje a gente vai enfatizar o outro lado, a gente vai enfatizar o desenvolvimento do princípio material, né? A partir da sua célula matriz, que é o fluido cósmico universal. Então esse fluido que é criado por Deus, ele vai se dinamizar e vai formar tudo aquilo que a gente conhece como matéria ponderável. Então, quando a gente fala da vida material, isso aqui, cadeira, né? É o quê? Matéria. O prédio é o quê? Matéria. Esse espetacular corpo físico é matéria. Tudo é matéria. Então, o que acontece? A matéria ponderável, ela vai ser apresentada na nossa realidade em alguns estados, né? Que a gente aprende lá na escola, que o estado sólido da matéria, não é isso? O que mais? Qual outro estado? O estado líquido e o gasoso. Esse é o que a gente aprende no básico. Só que tem um quarto estado que a gente precisa hoje falar sobre ele. Esse quarto estado da matéria chama plasmático. Se eu perguntar para vocês qual é o estado físico da água, vocês vão dizer que é? O estado físico da cadeira é? O estado físico do CO2 é? O estado físico do fogo é? Plasmático. Então, né, é o quarto estado da matéria. Então, da matéria ponderável, a gente vai ter esses 4 estados, que são os estados da nossa realidade material. Dessa realidade, esses dois aqui, que é o fluido e o gasoso, eles formam o que a gente chama de fluidos materiais, né? Esses fluidos são absolutamente moldáveis pelo nosso pensamento. Depois, eu não vou falar nessa aula, mas a gente vai falar da capacidade, o poder que a nossa palavra tem em relação a alterar a matéria. A sua palavra, o seu pensamento altera a água, transforma ela. Você faz a água fluidificada dessa forma, né? Pelo poder de alterar, de manipular a matéria. Bom, mas, de outro lado, esse mesmo fluido cósmico universal, ele forma também o que a gente vai chamar de matéria imponderável ou etérica, que é aquela matéria que não é tangível, né, ao nosso tato, ao nosso sentido de aferição de realidade da vida material, né, que é o tato. Ele não consegue acessar essa matéria, não tem essa capacidade, porque ela é uma matéria muito mais sutil em relação à matéria física. Então, a matéria é imponderável ou etérica. Dessa matéria é formada o perispírito, o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Então, o perispírito é formado por essa matéria. Agora, também, todas as construções espirituais. Então, aquela cidade que a gente viu ali, né, a cidade de nosso lar, e não só ela, porque toda e qualquer, e a gente vai ver ainda nessa manhã, que não existem espaços que
que não são ocupados por espíritos. Então, há uma relação que eu não sei, eu vou arriscar aqui, porque eu não posso falar geográfica, porque eu estou falando da Terra. E o que eu vou falar agora é de uma instância que é em outra dimensão, eu não sei, mas se eu pudesse relacionar a instância espiritual com a geografia, eu diria que para cada uma cidade na Terra há uma contrapartida, na mesma região, de uma cidade espiritual. Então, quando a gente fala da cidade de Nosso Lar, ela ficou mais famosa por causa do filme, do livro, desse tudo, né? Aí a gente acaba falando muito dela. Ela, geográfica ou geoespiritualmente, eu estou inventando palavra aqui, ela ficaria acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, ela está naquela região ali do Sudeste. Mas, e aqui na Bahia? Temos cidades espirituais aqui. Aliás, não tem uma só, tem algumas. A cidade de Nosso Lar, ela foi construída por portugueses, porque era na época da colonização do Brasil, né? Então, ela foi construída por espíritos portugueses daquela época. Hoje está, como o próprio Carioca diz, está tudo dominado, né? Então, já está tomada por espíritos brasileiros, né? Que foram desencarnando e vão cumprindo esse ciclo, né? Mas ela foi formada naquela época por portugueses. E em toda a região, toda a área, há uma contrapartida de região, né, onde os espíritos se agrupam, né? A gente vai ver isso mais na frente. Mas então toda a construção espiritual é formada por essa matéria. E também os fluidos espirituais. Então todos os fluidos são formados a partir dessa matéria. Mas não é o líquido, o gasoso. Não, porque a gente está pegando da essência, né, da matriz, e ela está ainda tão sutil que ela ainda não formou, não fez esse agrupamento de moléculas que vão dar origem aos fluidos materiais, porque ela está muito sutil ainda, né? Agora, tudo isso, ela é manipulada, é moldada a partir de nós, da mente, né? Então, o pensamento é que vai manipular essa energia. Daí a ideoplastia e outros fenômenos que partem da mente, né? Pois não? Então, ele tem função ali, o perispírito, nessa situação aí que o senhor está explicando. O perispírito, ele tem uma função importante, né? Ele é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro veículo de possibilitar ao espírito o seu desenvolvimento. Então, o espírito se apropria, né, da matéria, forma o perispírito e vai se desenvolver. Ele capacita a vida no mundo espiritual. Agora, quando a gente encarna, a dona Eusa, né, está encarnada, ela tem um perispírito, né, ela é um espírito, tem um perispírito e tem um corpo físico. Essa é a capacidade da dona Eusa viver essas duas dimensões simultaneamente. Na matéria, é o corpo físico que está trazendo todo o conhecimento, todo o aprendizado que a senhora fez ao longo desses 90 anos, né? Lindos e belos 90 anos. E, pois é. E o perispírito é o veículo que possibilita esse acoplamento para esse desenvolvimento. Ele também é o mecanismo de adequação, né? de ligação ao corpo físico. Então, além de uma infinidade de propriedades que ele também tem essa, certo? Então, ele é fundamental, importantíssimo. Aí, Então, eu queria perguntar sobre energias como a eletricidade, por exemplo. Seria alguma forma de matéria, fluido material? Exatamente, ela é material, ela está aqui dentro das... A energia, ela é uma nuance da matéria. Energia é matéria, né? Então, Einstein falou que a matéria é energia condensada, não é isso? Então, a energia é matéria. Quando a gente fala em fluido, a gente está dizendo que ele está se deslocando de uma forma ou de um estado para outro. Aí é um fluido, que é matéria. Quando a gente fala da energia elétrica, por exemplo, a gente só vai entender a energia. Ela é uma energia, ela é material, né? Você tem ali átomos, né, que carregam a eletricidade, a energia elétrica. Você tem que ter um
um positivo e um negativo para que ela tenha movimento, para que ela tenha fluidez. A gente só sente choque se você pegar lá no polo positivo e tiver aterrado. Aí você leva choque, porque aí você circula essa energia em você. Então ela é uma energia material, ela está dentro dessa categoria, não sei se é isso, né? desse contexto, né? Da energia material. Agora, a gente vai ter coisas semelhantes espirituais? Sim, teremos. Não é a energia que a Coelba fornece, é outra. Mas a gente tem algo semelhante lá também. Certo? Só me relembro o que é mesmo um dupletério. Aí eu vou falar para você, hoje à tarde, você assistir a aula, quinta aula, com a nossa professora Alessandra, aula de reposição, porque ela vai falar de libertação do espírito e, inevitavelmente, ela vai falar do dupletérico. O dupletérico é um dos corpos do perispírito. Allan Kardec convencionou chamar de tríplice formação do ser encarnado. Como é que é composto? Corpo físico, perispírito e espírito. Aí, quando a gente avança no estudo, porque o próprio Allan Kardec falou, olha, a obra não está pronta, né? Ela tem que se desenvolver, ela vai se desenvolver com a humanidade. A ciência é um parâmetro importante. Se a ciência disser algo que o espiritismo não diga, fique com a ciência. Olha, tudo isso ele alertou, né? Aí, quando a gente vai avançando no estudo, você vê que o perispírito não é um perispírito, eles são vários. E dentre as várias teorias, a gente se apropriou de uma da forma de 7 corpos que formam o perispírito. O dupletérico é um deles. É um corpo intermediário de ligação entre o corpo físico e o perispírito, a camada mais externa do perispírito, que é o corpo astral. Então, o dupletérico está no meio dos dois ali, tem uma infinidade de funções, inclusive de armazenar a energia vital, né, que é a bateria que dá a longevidade da sua encarnação, ela é armazenada. Ele tem uma contrapartida de chakras, de órgãos espirituais, estão no dupletérico. Então, menos denso que o corpo físico, ele é menos denso que o corpo físico, mas ele é mais denso que o corpo astral. Ele está entre os dois. E ele é perecível, olha que coisa, ele morre. O dupletérico, quando o corpo físico morre, o dupletérico morre. Certo? Mas aí isso já foi assunto de uma aula passada. Duplo etérico. Duplo etérico. É um corpo físico morre, o duplo etérico morre também. Não, está junto, é porque eles estão posicionados em dimensões diferentes, mas ele vai... É mais ou menos, nada Lavoisier, né? Nada se perde, né? Mas não... mas vai descomplicar, a senhora vai ver, até a aula 20 a senhora vai estar craque já. Nada se perde no universo, né? Porque se o corpo tinha lá uma energia que não foi aproveitada, né? Essa energia vital, ela vai garantir a longevidade da encarnação. Então, se a gente ganha lá, não é assim não, eu vou inventar aqui de forma didática. Você ganhou 10 níveis de energia, isso significa que você tem 100 anos de vida. Quando eu chegar no ano 100, eu gastei a minha última energia, pronto, desencarnei, né? Eu ganhei só 70 unidades de energia, vou viver 70 anos. Estou inventando isso só para a gente entender, forma didática. O ano 70 eu desencarnei, acabou minha energia. Bom, mas isso não é fixo. Eu posso, no decorrer da minha vida, eu posso elaborar e multiplicar essa energia. Eu ganhei 70, mas vivi 77, 80, 90. Agora, eu também posso fazer o contrário. Eu ganhei 70 e só vivi 40. Sabe por quê? Eu fui imprudente, né? Eu desperdicei a vida com coisas, né, vícios, né, o que consumiu a minha energia vital. Aí ela acabou antes, esgotou antes, aí eu desencarnei antes. Bom,
Mas vamos por uma situação inusitada. Eu ganhei 100, mas quando chegou 40, eu desencarnei. Eu ainda tenho 60 pontos de energia que vão ficar no duplo etérico. Aí o que acontece? A providência divina vem e usa aquilo. Porque se não usar, ela pega aquela energia. Porque se não usar, ela fica ali, fica vulnerável a outros espíritos que vão fazer uma função de vampirização. Eles vão querer ir lá para pegar aquela energia lá. Então a energia não se perde, ela vai estar de novo dentro do contexto do universo. Isso aí. Bom, então, entendido isso aí, gente? Agora, esse último ponto aqui, ó, que a energia, os fluidos espirituais, eles são manipuláveis a partir do pensamento, a partir da mente. Então, ó, pensando assim, tem uma formulazinha para isso. Olha aqui, ó, na vida espiritual, os espíritos, encarnados ou não, agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade, e fazem isso de forma consciente ou inconsciente. Basta o espírito pensar em alguma coisa para que ela se produza, é a chamada ideoplastia. Olha a formulazinha para isso, é o pensamento mais a vontade, é igual à ação da criação. Enquanto chega aí para a senhora, pode ser que alguém pergunte assim, mas isso na vida espiritual é fácil, ideoplastia, ele pensa na sandália vermelha, que vai ter uma festa no sábado, pensa na sandália vermelha, plim, está lá a sandália vermelha, né? Ideoplastia. Agora, e aqui? Tem uma festa sábado, eu quero, se você não pegar o cartão de crédito e ir lá no shopping e comprar, não vai se formar, né? Então, poxa, vale para a mesma coisa? Não, não vale. E às vezes tem que esperar o cartão virar, né? Aí não dá para ser nessa semana, tem que ser na outra, espera virar, sei bem como é que é essa história. Agora, o que acontece? Vamos falar de um fluido espiritual, ou melhor, de um fluido material. Coloca um recipiente de água aqui e coloca pessoas rezando, orando em torno dessa água. Depois vai verificar a mudança molecular dessa água. Você vai ver o que aconteceu com ela. Bota essa água, submete essa água a um monte de pessoas falando palavras de baixo escalão, falando de agressividade, de violência, pega essa mesma água e leva ela para analisar, você vai ver o que formou. Isso que eu estou falando para vocês foi uma experiência de um japonês, acho que é Mizuru Masoto, não tenho certeza se a pronúncia está certa, mas ele fez essa experiência e botou lá a comprovação para todo mundo, levou para o metrô de Nova York, expôs lá no metrô de Nova York essa experiência de manipulação da matéria. Né? Ele altera a água. E sabe qual era o propósito dele? Era fazer com que a gente entenda que o nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Que quando você não está, né, vibrando o amor, você está acabando com você mesmo. Olha, fala popular, né? A gente conhece sempre alguém que faz isso. Ô desgraça, ou não sei o que, ou não sei o que lá. Você está vibrando naquela palavra aquilo. Você acha que vai atingir a quem você está falando? Vai. Mas sabe quem atinge primeiro? Você, que é o criador dela. Atinge a você primeiro. Quando você está xingando o outro, né? Seu isso, seu aquilo, você está com raiva, chega a estar babando, né? Você acha que está atingindo o outro? Talvez esteja. Mas a você tem a certeza que está. Porque você está criando ela e você está alterando a sua matéria por aquela equação ali. Deixa o seu Nilo aí para a gente avançar, porque eu acho que o tempo não para. Essa coisa da ideoplastia, eu fiquei sabendo sobre essa ideoplastia há alguns anos, então eu resolvi fazer a experiência. Então, eu adquiri o conhecimento e resolvi criar. Toda vez que eu vou para algum lugar, que eu tenho que atravessar algum lugar perigoso, por exemplo, à noite, então antes eu crio um túnel com a matéria que eu inventei, que seria semelhante a uma rede de Gol. Então ela tem as propriedades que eu acrescentei a essa rede. Ela é furada como uma rede para que a luz entre e para que as irradiações ruins saiam. Então, uma vez criado esse túnel, eu vou
e atravesso qualquer... Eu já fiz a experiência de atravessar lugares perigosos voluntariamente, me expor para ver o que acontecia. Eu cheguei a fazer essa maluquice uma vez ou duas. Mas o interessante é que na minha conclusão não basta você criar, você faz a ideoplastia, faz o que você quiser, pensa, se concentra, aquela coisa se torna realidade, você não vê, mas sabe que existe. Mas um momento de dúvida pode gerar uma fissura nessa estrutura que você criou. E toda aquela proteção que eu criei pode não exercer o efeito desejado, porque eu duvidei, e essa dúvida é como se fosse uma coluna de um prédio que cede por causa daquela coluna que falhou. Perfeito. Tem um meme desse da internet que diz assim, ó, é verdade esse bilhete. É verdade, mas aí tem uma outra fala que é assim, crianças, não tentem isso em casa, porque isso está num outro padrão. Agora, a ruína do nosso pensamento, né, que você menciona, vamos lá para o Evangelho, né? Jesus fala lá para Pedro, olha, vem para cá, ele está caminhando sobre as águas. Aí ele, não, mas eu não consigo, olha, vem e tal. Enquanto ele teve fé, quando ele construiu, ele caminhou. Quando ele fraquejou, ele afundou, né? Então, a gente tem um termo que todo mundo fala aqui, sei lá, o projeto tal foi por águas abaixo. A gente não fala isso? Né? Por quê? Porque você fraquejou em algum momento ali, né, na sua fé, no seu propósito, aí você afunda, né, não caminha sobre a água. Então, é verdade esse bilhete, mas a gente tem que ter... Né, não é para achar agora o que eu quero dizer. Não é para a gente achar que eu vou atravessar ali, eu vou falar do Rio, né? Vou atravessar a Rocinha, né, porque... pode ter bandido lá, então tem que ter cuidado com isso. Mas é verdade esse bilhete, a gente pode construir isso sim. Tem uma pergunta aí? Eu conheço uma pessoa que fez uma experiência também, que ela viu na internet, quis experimentar, depois ela me mostrou, achei super interessante. Ela fez com arroz cozido. Colocou arroz cozido dentro de um pote, em 2 potes. Em um pote ela ficava todos os dias falando palavras negativas, né? Eu odeio, eu tenho raiva, eu tenho inveja. E para o outro pote de arroz, ela falava, eu tenho amor, eu tenho gratidão. Enfim, ficou um bom tempo fazendo isso. O arroz em que ela botou energia negativa ficou todo mofado. E o outro arroz branquinho. Achei bem interessante. Olha isso. O poder. Nossos primos evangélicos dizem que a palavra tem poder, não é assim que eles falam? Eles têm razão, é isso mesmo. A gente aqui não se apropria disso, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Eu tenho filhos jovens, né? Tenho 3 filhos, um com 26 anos, um com 20 e um com 17. E eu falo isso para eles, olha, eu sei que né, o mundo, a vida está fazendo com que vocês falem dessa forma, né? Mas toma cuidado, porque isso é verdade, isso acontece. A sua vibração muda a matéria. Né? Então, e nós somos o quê? O veículo físico é matéria, ele se altera também em função da sua palavra, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas vamos avançar mais um pouco aqui. Dona, só aquele pedacinho aí, eu queria ver a voz aqui. Não. Pedacinho do slide anterior. Uma frase ali, o pensamento, basta ao espírito pensar em alguma coisa, para que ela se produza. É isso aí. A senhora... É muito sério, mas a senhora acha que a gente está falando que não é sério? É sério. Dona Eude, sabe o que eu vou recomendar para a senhora? Que é muito bom. Eu lá em casa eu sou o louco do filme. A senhora sabe que lá em casa eu sou o louco do filme, né? Mas é verdade. Olha, lá em casa eu sou o louco do filme, porque eu assisto um filme 4 vezes, 5 vezes, né? Aí tem gente que fica falando, você já não viu esse filme? Vai ver de novo. Porque eu quero ver o que eu não vi, né? Porque tem sempre alguma coisa que você não viu ali. Eu vou recomendar para a senhora um filme. Sabe qual é o nome do filme? Eu me esqueci. Como é o nome do filme que eu botei agora? O Segredo. Não, O Segredo, lembrei. Eu já me esqueci, mas lembrei. O Segredo. É porque ela reclama que eu já assisti umas 4. E semana passada eu botei ela para assistir. Foi ou não foi? Não, eu botei você para assistir A Cabana. Não, o que eu quero que assista é O Segredo.
É O Segredo. Assista esse filme, que a senhora vai ver isso aqui, ó, né? É a vontade que realiza, que cria. O Segredo. Vai lá. Depois a gente fala do filme. Segredo, é esse mesmo. Não estou confundindo, não. Pode procurar lá. Eu não sei se tem nesse stream principal aí, mas... Tem o livro também, mas o livro, olha, ele é dessa grossura, assim, o livro. É melhor, mas o filme já é bom, já dá para ver. Porque 2 horinhas ali na frente da tela, você vai ter Pessoal, então é só para dar uma sugestão. Meu nome é Marci Klein. Oi, Marci. E quando eu tive que fazer as visualizações, eu também imaginei várias experiências, como ele estava explicando. Aí eu escrevi um livro. Se vocês quiserem compartilhar, boa. Ele é gratuito, ele se chama A Viagem do Relaxamento. Olha que coisa boa. É Junqueira, pela USP de São Paulo. Você clica, abaixa, são 10 experiências. É bem simplesinho. Que legal. É porque eu tive câncer e ficava nessas... uma mentalização contínua. E a gente aplicou com várias pessoas, foi bem legal. Fantástico. A Viagem do Relaxamento, Marci Klein, e você coloca Junqueira. Junqueira. Tá bom? Então não só assistam o filme O Segredo, mas leiam o livro, porque vai estar complementando aqui, né? Ratificando o que a gente está falando dessa realidade, né? dessa responsabilidade. Viu, dona Ilza? Somos responsáveis pelo que criamos. Agora, olha um outro dado aqui interessante. A gente já sabe que no plano material, a gente atingiu agora, né, em janeiro desse ano, o censo falou que a gente está em torno lá de 8 bilhões de habitantes. Né? Só que no plano espiritual, olha lá, são 24 bilhões. Né? Então, é muito espírito pululando. E isso é o que faz com que a gente entenda por que há esse crescimento populacional. Porque tem espírito pra caramba lá, esperando para reencarnar. Né? E esse ciclo vai sendo progressivo. Por quê? Porque alguns anos atrás, agora eu vou fazer uma brincadeira, mais uma brincadeira séria, antes da penicilina, a gente morria logo, porque tinha uma infecçãozinha aí, pumba, né, desencarnava. Então a longevidade da encarnação era 40 anos. Aliás, tem uma matéria de jornal que eu tinha isso, mas perdi naquelas questões tecnológicas, né? Eu tive que formatar o computador porque deu um pau lá e perdi. Era um recorte de jornal que dizia assim: uma senhora idosa de 40 anos. É um jornal, né? Era considerado idoso com 40 anos. Olha que coisa, né, dona Ilza? A senhora, né, é para rir o negócio dele. Pois é. Mas, porque era o pensamento da época, né? Ué, tem que acabar? Não sabia não, me contaram não. Brincadeira, gente. Eu vou correr porque eu só tenho mais 5 minutos, eu preciso encerrar aqui, né? Então, essa é uma pesquisa, né, da Wikipedia, né, que fala sobre a população aqui, o quanto a gente tem de pessoas encarnadas. E esse universo que a gente que é possível ser entendido por nós, né, ele se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. Quando a gente está falando dessa dimensão aqui, a gente está falando que existe isso aqui, que são essas subdimensões vibracionais. Então, quando a gente fala, seremos atraídos vibracionalmente para uma instância espiritual compatível, está ali as instâncias, né? A gente pode tanto ser atraído para uma região de baixíssima vibração, né? O que a gente vai falar que são as regiões umbralinas, né? Aliás, essa região ela se divide em 3 etapas. Tem um umbral muito grosseirão, né, que é aquele de baixíssima vibração, onde os espíritos fazem o mal porque querem, sabe que estão fazendo, tem consciência, né? É o filo porque quilo, né? Faz porque quer fazer. Agora, tem uma outra região mais intermediária e tem uma região superficial, né, que é onde está nosso lar. A cidade nosso lar está ali nessa região, já, né, mais em cima e de transição. Mas, então, depois a gente tem a região, a 4ª, né, de ascensão, a 5ª superior, a 6ª alta e a 7ª sublime.
Sabe quando a gente ouve aquele termo, que aliás eu ouço pouco atualmente, mas antigamente as pessoas falavam assim, o fulano está tão feliz que ele está no 7º céu. Já ouviram esse termo? Então, porque está lá naquela região lá, de espíritos que só pensam no amor, no bem, na felicidade, né? É o ápice da evolução. E isso ocorre porque não só o espírito se desenvolve, né? Mas também os mundos. Portanto, o nosso mundo foi um dia um mundo primitivo, e hoje a gente diz que o nosso mundo é de provas e expiações, mas a gente está na transição para o mundo de regeneração, onde a supremacia do bem e do amor, né, vai se sobrepor às nossas más inclinações. E um dia a gente vai chegar até os mundos celestes ou divinos, né, quando essa quantidade de espíritos que a gente viu lá, os 24 bilhões de espíritos que estão no entorno do nosso orbe, alcançarem essa capacidade, né? E aí a pergunta, e eu vou continuar trabalhando, né? Lembram lá do céu da Diná e do Antônio Fagundes, né? Que é aquele céu dos coelhinhos saltitantes, né? É aquilo lê do engano, porque a gente vai sim. E nós teremos trabalho com escolas, locais de repouso, lazer, reparação, vai por aí afora. A alimentação, essa é a parte que eu fico decepcionado, mas fluidos sutilizados que vitalizam e tal. Lazer, teremos música, palestras e tal. Ou seja, aquilo que a gente vai viver lá é semelhante ao que a gente vive aqui, né? Só ouvir o seu... Salvador, eu tenho uma pergunta simples. Existe habitação abaixo da superfície da Terra? O difícil é o seguinte, é a gente entender o que está abaixo e o que está acima, a lei da relatividade, né? O que está abaixo, o que está acima, o que está ao lado. Porque quando a gente está falando de dimensão, não existe o abaixo ou acima. Então, abaixo da crosta terrestre, se a gente for correlacionar a geoterra, né, grafia, com uma espiritografia, sei lá se é isso, se a palavra seria essa, então sim, há duas regiões, né? A umbral mais grosseiro, ele seria abaixo da crosta. Na ideia grega, o grego vai dizer que há o Hades, né? Que é uma instância espiritual que está abaixo da terra, né? Onde o Deus do submundo, né? O Hades também, o mesmo nome, reina. Mas há ainda um outro lugar mais profundo, que seria na nossa relação, seria o nosso umbral profundo, que é o Tártaro, que está nas profundezas da Terra. Ele está tão longe da Terra do céu quanto da Terra para o Tártaro. Então, haveria. A questão é dimensional. A gente está sobrepondo ideias, né, para que a gente faça essa relação, né? Bom, estados do espírito na erraticidade, a gente já falou sobre isso, já entendemos, né, que o espírito também se desenvolve na erraticidade. A lei da afinidade é o que rege, a gente também falou isso, seremos atraídos para os afins. Tarefas similares a que se dedicou na Terra, não vamos lá ficar contando coelhinho branquinho, a gente vai ter trabalhos semelhantes e preparo, né, conforme a maturidade moral do espírito. E essa informação aqui que eu falei para vocês, eu estou pegando aqui do Brasil, né? Então olha quanta colônia envolve, né? Se a gente, de novo falar, né, puder falar territorialmente, né? Lá no Rio tem a nosso lar, mas em todo o território tem cidades espirituais que correspondem àquele grupamento de espíritos na Terra, né? E isso, aqui eu estou mostrando do Brasil, mas não é só do Brasil, é do planeta, porque em qualquer lugar do planeta há uma contrapartida espiritual da qual se reúnem os espíritos. Certo, pessoal? Não temos mais tempo, infelizmente, eu falo pelos cotovelos. Então, o mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, ele é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá, independente do nosso
credo, da nossa crença, mas isso porque é um fato, não é uma construção do Espiritismo. Aquela coisa mais importante de tudo, que vocês já sabem, né? O mais importante dessa aula é que vocês não fiquem com a minha palavra, né? Que vocês duvidem disso, mas que vocês vão procurar lá na literatura para comprovar, para ver, ó, será que esse careca falou isso mesmo e é verdade? Então vamos lá comprovar, né? Não acreditem assim em tudo que eu falei para vocês, vão comprovar para ver se é verdade. Ok, pessoal? Muito obrigado por hoje, muita paz, até outro encontro.